A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Exalar essa fragrância significa testemunhar de Cristo, demonstrar em nossas vidas o seu caráter. Expandir, refletir a sua luz, a verdade que há em sua vida, o que ele viveu enquanto esteve entre nós, e agora, quando ele derramou o seu Espírito em nós, nos faz também testemunhar e demonstrar que nós somos como o Mestre. Nós somos como o próprio Senhor Jesus andando na terra, se de fato nós estamos exalando o seu aroma. E aí nós servimos de sal, nós servimos de luz. Nós damos o exemplo a ser seguido para que toda a humanidade seja levada ao conhecimento de Deus. Essa é a fragrância que nós exalamos quando nós testemunhamos, quando nós vivemos conforme essa palavra, praticando-a a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância. Deus nos dá essa capacidade de colocarmos em prática a sua palavra. Mais do que ensinar, mais do que pregar, nós devemos vivê-la. Vivendo esta palavra, nós estamos exalando o aroma de Cristo. A fragrância do seu perfume maravilhoso, que é vida. Que é vida. Mas para aqueles que o rejeitam, esse cheiro é odor de morte. De morte. Nós devemos testemunhar de Cristo. Essa capacidade não é nossa, essa capacidade vem de Deus. Mas nós tomamos posse dela, nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor. E por isso nós não negociamos a sua palavra. Nós não fazemos barganha. Nós vivemos porque nós acreditamos que esse é o modo correto de viver. É o modo. Não é um modo. Nós não vivemos numa sociedade alternativa. Nós vivemos a verdadeira sociedade que Deus deseja, que Deus anseia para toda a humanidade. Nós vivemos essa sociedade. Nós temos uma conduta moral. Nós temos costumes conforme a palavra de Deus. Não somos influenciados por tradição. Não somos influenciados pelo conhecimento humano? Ouvimos sim a palavra de Deus e ela gera em nosso coração a fé que nos faz exalar esse aroma, essa fragrância. Essa fragrância que todos os principados e potestades reconhecem. É o caráter de Cristo posto à prova em nossas vidas, através da prática da sua palavra, vivendo a vida que ele viveu, não como um tolo, mas como sábio. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, por estarmos diante da tua face. Oh, Pai, como é bom estar aos teus pés. Como é bom saber que os teus ouvidos estão inclinados para este lugar. Como é bom saber, Pai, que os teus braços estão estendidos para nos abençoar. Oh, Pai Santo, nós te agradecemos por essa convicção que tu colocastes em nosso coração e nos faz viver
Vivermos não aquilo que vemos, porque aquilo que vemos é transitório, mas vivemos o que não vemos pela fé, porque isto é eterno. Isto é o que vale. Viver inspirado por ti, acreditando piamente, o teu Santo Espírito testemunhando ao nosso espírito que somos teus filhos, que somos teus e tu és nosso. Por isso, Pai, nos ajuda nesta caminhada, nós precisamos. Fala conosco nesta noite, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, porque nós precisamos ouvir a tua voz. A voz do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. A voz daquele que é perfeito, daquele que sabe todas as coisas. Daquele que pode fazer o impossível em nossas vidas. Aquele que nos capacita a fazermos a tua vontade. Porque é o melhor para nós, assim nós cremos. Aquele que nos inspira a fazer a tua vontade. Aquele que nos inspira a fazer a sua vontade. Esse é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Continua a ser conosco, a nos envolver com o teu poder, com a tua glória. Que nesta noite haja salvação, haja cura, haja batismo no Espírito Santo e que nós anunciemos o teu evangelho com intrepidez, no teu santo e doce Espírito. Fala conosco, Pai. Porque quando tu falas, nós somos melhores. Quando tu falas, nós somos felizes. Mas que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Que o teu Santo Espírito esteja ativo, dinâmico em nossas vidas, nos fazendo praticar a tua palavra nas circunstâncias em que aparece, ela pode ser aplicada. Essa é a grande diferença daqueles que têm o teu Santo Espírito e daqueles que não têm. Leem a Bíblia como um livro qualquer, não tem a inspiração, a revelação do teu Santo Espírito, que é a tua vontade para a vida do homem. Foi por isso que o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi vitorioso diante de Satanás quando o tentou no deserto. Porque embora Satanás e seu eles não podem discerni-la como nós. Porque o teu Santo Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de graça, habita em nós e nos faz usá-la de forma precisa. E com isso derrotamos os principados e as potestades do mal que agem nos ares, que querem influenciar a nossa mente, o nosso coração. Obrigado pelo capacete da salvação que protege a nossa mente de toda dúvida, de toda incredulidade. Obrigado, Pai, pelos nossos pés calçados, pelas boas novas. Belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Muito obrigado, Pai. Continua abençoando a Web TV Monte, irmão Sivaldo, irmã Mari, toda a equipe, todos aqueles que fazem a programação. Oh Deus, que nós não percamos o foco, que nós estejamos totalmente envolvidos contigo e tu conosco, para que nós andemos conforme o teu querer e a tua vontade, conquistando pessoas, levando pessoas cativas ao teu conhecimento, Pai Santo. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, a fragrância de Cristo, essa é a fragrância que nós devemos exalar, demonstrando o caráter do Senhor Jesus em nossas vidas e através das nossas vidas. E aí demonstramos que nós somos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para tanto? Aquele que não confia em si mesmo. Aquele que coloca diante das mãos de Deus a sua vida. Tudo que ele sabe, tudo que ele tem, tudo que ele é. Ele entrega nas mãos do Senhor. Este é capacitado para tanto. Porque não confia na sua carne, que pode enganá-lo, mas confia em Deus, que o salvou, que lhe deu o direito à vida eterna. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, diz aqui no capítulo 3, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? A nos recomendar a nós mesmos novamente?
Certamente que não. Porque Paulo era fiel, era um dispensador fiel. Era um dispenseiro da graça de Deus. Sabia como ninguém o valor que tinha a sua vida quando ele estava engajado na obra de Deus. Passou a entender os motivos pelo qual Deus o resgatou. Deus o trouxe para si. Porque ele mesmo revelou a Paulo que o havia escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas no momento propício ele se revelou a Paulo. E Paulo se apropriou do ministério que Deus colocou em sua mão. Assim como nós. Deus colocou em nossas mãos um serviço a ser realizado em seu nome, para a glória, honra e louvor do seu nome. Nós devemos tomar essa responsabilidade, trazer essa responsabilidade para nós. Não confiando na nossa capacidade, mas sabendo que aquele que nos chamou é capaz de nos habilitar a exercer essa comissão maravilhosa. Não é homem que vai testemunhar de nós, reconhecendo que nós somos de Deus. O próprio Deus se encarrega disso. Os homens só confirmam. Os homens só confirmam o testemunho que Deus dá através daqueles que são dispenseiros fiéis. É isso que Deus deseja. Que em quem foi depositado o mistério antes oculto, em nossas mãos, em nossas vidas, seja fiel e busque fazer a vontade do Senhor. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Porque o Evangelho chegou à sociedade de Corinto através da obra missionária que Paulo exerceu. E chegou com poder, chegou com glória, e chegou com humildade. Humildade, sim. Porque nós devemos reconhecer que não somos nós que fazemos essas maravilhas. Nós somos instrumentos, sim, para que o nome do Senhor seja glorificado através das maravilhas que Ele mesmo se encarrega de fazer através das nossas vidas. O Evangelho chegou aos coríntios, o Evangelho chegou a mim, o Evangelho chegou ao irmão, à irmã. E o Evangelho quer chegar a você que ainda não fez uma aliança com Deus, ainda não está debaixo dessa nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus, que nos trouxe das trevas para o reino da luz. Não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos sim debaixo da graça. Mas com esse favor não merecido que Deus fez por nós devemos agir com responsabilidade. E grande é a nossa responsabilidade diante de Deus por estarmos debaixo da graça. O poder de Deus faz que nós não nos desviemos. Esse é o grande milagre que Deus faz em nossas vidas. Nos enquadrar na sã doutrina. Nos dá capacidade para não nos desviarmos da sã doutrina da sua palavra. Quando o homem começa a negociar a palavra de Deus, como fazia Balaão, e esse espírito de Balaão se encontra ainda hoje na igreja do Senhor, se encontra. Quantos aí estão negociando a palavra de Deus? Insensatos, loucos. Loucos. Porque não serão julgados pelos homens, mas sim por Deus. E Deus sabe. Aquilo que foi dito em oculto, em secreto, nos gabinetes, será revelado dos telhados. Será revelado dos telhados. Todos ouvirão, todos saberão. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Se de fato estão fielmente fundamentados na palavra de Deus.
Se nós estamos fundamentados na palavra de Deus, de fato nós demonstramos a autoridade daquele que Deus usou para nos conduzir a Cristo. Aquele que Deus usou para nos conduzir a Cristo. Porque todos nós alcançamos o conhecimento do Senhor através da vida de servos, dos servos do Senhor. Alguns oraram, outros nos falaram a palavra de Deus. E só existe uma forma de adquirir essa fé salvítica, é ouvindo a palavra de Deus, nos debruçando, sendo ensinados, para que nós não nos desviemos, para que nós confirmemos a todo momento a nossa confiança em Deus. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Esta palavra está sendo escrita nas tábuas dos nossos corações. Nós a levaremos em nós. Nós a levaremos em nós. Quando esse tabernáculo é desfeito, nossa parte material, nosso espírito, volta para quem o criou, Deus. E nós que estamos em Cristo, somos recebidos por Deus como preciosos. E Deus nos guarda em um devido lugar. E nós levamos esta palavra nas tábuas do nosso coração, na nossa consciência, porque a consciência não morre. A carne se desfaz, volta ao pó de onde veio, mas o espírito, nossa consciência vai junto. A consciência faz parte, primordialmente, da nossa parte material. Vai para Deus. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, de fato. Paulo confirma o que disse acima, que tudo que ele fez, nas entrelinhas ele diz isso, que tudo que ele fez, tudo que ele pôde fazer e tudo que ele ainda fará, porque ele aqui estava em pleno exercício do seu ministério, é Deus que faz através da sua vida. É Deus que está fazendo através da sua vida. Agora devemos ter a sólida consciência de que Deus está fazendo essa obra através das nossas vidas. Primeiro em nossas vidas, porque só aqueles que estão restaurados é que estão aptos a restaurar. Aqueles que estão restaurados é que estão aptos a restaurar. Servindo como exemplo, exalando a fragrância de Cristo. Em toda parte. Não precisamos abrir as nossas bocas e com isso alarmar o nosso currículo. O próprio Deus se encarrega disso. Em nós e através de nós. Ele dá testemunho de que nós somos dele. Nós não precisamos exibir as nossas credenciais. O próprio Deus se encarrega disso. É por isso que devemos permanecer humildes, sabendo que essa grande obra quem está fazendo é o Senhor. Mas isso nos torna úteis e felizes. Isso nos torna felizes. Porque estamos servindo ao Deus vivo e com fidelidade. Como bons dispenseiros da graça de Deus, dos mistérios anteocultos, agora revelados, desnudados diante de tudo e de todos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí está. Então ninguém venha nos julgar com padrões humanos. Se querem nos julgar, julguem aos olhos de Deus, através da sua palavra. Essa avaliação é saudável. E essa avaliação, ela tem que ser feita por nós mesmos
e pelas pessoas que estão ao nosso redor, reconhecendo que nossos atos são atos de um verdadeiro cristão, daquele que exala verdadeiramente o aroma de Cristo, a fragrância do seu caráter. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança baseia-se na fé. Na fé, quando nós nos apropriamos da graça. É a graça que faz com que Deus nos ame. É a graça que faz com que Deus tenha misericórdia de nós. É a graça. Todas essas manifestações, o amor, a misericórdia, provém da graça de Deus. Essa ação de Deus ao nosso favor sem que nós mereçamos. Sem que nós mereçamos. Somos ministros de uma nova aliança, selada no sangue de Jesus. Sangue do Cordeiro Pascal, derramado, vertido na cruz do Calvário, que santifica a terra e que aponta para o céu, nos mostrando o lugar de onde ele veio e para onde nós vamos. Não da letra, não simplesmente através do conhecimento nominal. Não é? Nós temos um artigo de algum código de lei e nós obedecemos aquele artigo. Só da boca para fora. Simplesmente cumprindo o protocolo. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que aquele artigo entre em nós e tome-nos e domine-nos. Nos domine mesmo. Quando ele nos domina, ele causa um amargor. Porque quando a palavra de Deus, ela penetra em nosso ser, ela nos confronta. Ela nos chama ao conserto. Torna-se amarga. Nos nossos lábios é doce, feito mel. Mas nas nossas entranhas, na parte mais profunda, mais íntima do nosso ser, ela amarga como fel. Porque se mistura com a essência do homem. Mesmo nós que estamos em Cristo, a essência do homem, o mal ainda está presente. Mas esse amargor gera em nós um constrangimento que nos faz aplacá-lo através do poder de Deus. Através do poder de Deus. E como é bom fazer a vontade do Senhor. Nossa carne pede que nós rejeitemos, mas a nossa consciência manda. Porque sabe que se nós procedermos conforme a inspiração do Espírito, nós seremos felizes, mesmo que por um momento, gere em nós aquele amargor. Porque aquele amargor vai passar. Vai passar. Então, não da letra. Não simplesmente lendo e não percebendo o que está sendo lido. Interpretando aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Isso é viver pelo Espírito. Mas do Espírito. Pois a letra mata. Aqueles que vivem pela lei não podem infringir nenhum mandamento, por menor que seja. Mas aqueles que vivem pelo Espírito obedecem o que está escrito e têm prazer em obedecer. É de forma voluntária, é de forma espontânea. É porque ama a Deus, aquele que o salvou. É porque ama a Deus, aquele que o salvou. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito domina e nos torna conscientes da nossa responsabilidade e nos faz experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, faz-nos experimentar o amor de Deus. Ah, como é bom experimentar o amor de Deus. Aqueles que vivem no Espírito experimentam continuamente o amor de Deus. Porque prova que a lei está guardada em seu coração. Não é? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, capítulo 2, versículo 12, como nós estudamos na semana passada, o justo juízo de Deus. Diz assim, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Não há graça, não há misericórdia. Porque não são os que ouvem a lei que são justos. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Aos olhos de Deus. Mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Que fazem de forma espontânea, de forma voluntária, entendendo o porquê de estar obedecendo. Sim, entendendo. Porque quando nós obedecemos a Deus, mesmo que nós não entendamos o contexto, mas nós devemos entender que é para o nosso bem. E isso é o suficiente. Porque nós cremos que aquele que nos inspira a agir da forma correta é aquele que verdadeiramente nos ama e nos quer ver felizes. Esse é nosso Deus. Esse é nosso Deus. De fato, quando os gentios, aqueles que não são judeus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência. E os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Os nossos segredos estão revelados diante de Deus e um dia, no grande julgamento, serão os desejos mais íntimos do nosso coração serão revelados a todos. E quem poderá suportar? Eu digo quem poderá suportar. Aqueles que não confiam em si mesmos, mas confiam em Deus. Aqueles que depositam a confiança naquele que pode fazer o impossível. Esses poderão suportar e estes suportarão. Voltando à segunda carta aos Coríntios, então ele nos capacitou, capítulo 3, versículo 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele fala agora da glória desse novo ministério, dessa nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, promulgado por Moisés. Mas esse ministério nosso, da nova aliança, realizado no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando ele verteu o seu sangue, quando ele rasgou a sua carne, demonstrando a liberdade. Não tememos mais a morte. Ó morte, aonde está a sua vanglória? Onde estão os seus aguilhões? Jesus venceu a morte. A carne não pôde contê-lo, porque a sua liberdade transcendeu a todos os aspectos da física e da ética também. Porque ele nos dá o exemplo, ele nos dá este livro. Este livro é a nossa prática, é a nossa regra de fé e prática, esse livro. Aqui está todo o conhecimento moral que nós podemos ter, isso é ética, para que nós possamos seguir triunfantemente
de forma vitoriosa, em todas as circunstâncias, meus irmãos. Se nós agimos conforme a palavra de Deus, foi por isso que Jesus foi vencedor. Porque tudo que ele fez foi fundamentado na palavra de Deus. Por isso ele não pecou. Porque tudo que ele fez foi em cima da palavra de Deus. Mesmo no momento que ele se irou, porque ele viu a casa do seu pai, a casa de oração, cheio de ladrões, de pessoas que negociavam lá dentro, desrespeitando a santidade de Deus, explorando os mais pobres. Ele pegou um chicote, chicoteou mesmo. Mas ele não pecou, porque estava escrito: o amor à sua casa. O amor à sua casa. Sim, desculpe. Esse ministério que trouxe a morte. Não esse ministério que eu mencionei há pouco, mas esse ministério que trouxe a morte. Está falando do ministério que trouxe a morte, gravado com letras em pedras. Né? Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. A face de Moisés resplandecia quando ele desceu do monte Sinai. Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. É claro que aquela glória foi passando, mas a glória que nós temos não passa, não cessa. Para os principados e potestades, nós ardemos em chama, nós resplandecemos a luz de Deus. Ele nos tem como autoridades. Eles nos têm como autoridades. Aparentemente não se vê essa glória. É claro que quando nós exalamos a fragrância de Cristo, essa glória é visível. Porque nós demonstramos o caráter de Cristo, nós agimos sob a palavra, e com isso, nós demonstramos que nós pertencemos a Ele. Isso é fato. Essa glória em nós não cessa. Em Moisés cessou. Em Moisés cessou. Mostrando que aquele ministério foi um ministério posto para condenação. Foi um ministério que tornou público a todos as exigências de Deus para que o homem pudesse ser salvo. Mas quem pôde satisfazer todas essas exigências por completo? Nenhum de nós, a não ser Cristo. E nós temos em nós o seu Espírito, que nos capacita, nos propicia a agir como Ele agiu. E com isso, em Cristo, nós podemos satisfazer as exigências da santidade de Deus. Nós podemos, porque Cristo mora em nós. O Espírito do Senhor Jesus está em nós. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Está aí. Esse é o ministério da glória, que permanece para sempre. Desde que nós demos lugar, desde que nós estejamos firmados nessa palavra, nos mantenhamos íntegros, fiéis. Não façamos como aquele povo, de coração obstinado, sempre deu prova de ser inimigos de Deus, Deus sempre trazendo-os para perto de si, mas eles sempre rejeitando a misericórdia, a graça de Deus, se entregando, adorando a outros deuses. Estes nós não devemos agir como tais, como estes. Como estes não devemos agir assim.
devemos agir do mesmo modo que estes. Não devemos. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, aquele que foi gravado com letras em pedras, que com o passar do tempo, depois que Moisés, ele usava um véu para cobrir o seu rosto resplandecente, porque ele estava na glória com Deus. A lei foi dada através de anjos, é claro, anjos ordenados por Deus para tal feito. E Moisés experimentou a glória de Deus. Todos ficavam admirados, tendo Moisés como um homem muito especial. Mas é pela graça que Moisés chegou àquele estágio de intimidade com Deus, de refletir de forma visível em seu rosto a glória de Deus. Moisés não era um homem especial. O que diferenciava Moisés é que Moisés tomou para si a responsabilidade do ministério que Deus colocou em sua mão. Ele o cumpriu. Ele cumpriu com o ministério que Deus colocou na mão dele. Ele foi fiel em toda a casa de Deus. Não como filho, mas como servo. Sim, foi. Não era que Moisés era melhor, nem pior. É porque Moisés reconheceu. Moisés tomou posse das responsabilidades que cabiam a ele. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Aí está a grande diferença. A morte e a ressurreição de Cristo trouxe-nos justificação. Nós somos justos, não por nossos próprios méritos, como disse o apóstolo Paulo mais acima, nós somos justos por causa do testemunho de Cristo, que nós o recebemos e que nós o aceitamos. Nós entendemos a obra e a pessoa de Cristo e por isso passamos a ser justificados, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. A lei perdeu o seu valor. Se encarada simplesmente do ponto de vista jurídico. Se você satisfez uma cláusula, simplesmente fazendo as suas obrigações religiosas, você acha que alcançou os benefícios. Você acha que alcançou a bênção de Deus. Não é assim. Deus quer uma intimidade, Deus quer um comprometimento, Deus quer que nós tomemos para nós a responsabilidade do ministério, do serviço que Ele colocou em nossas mãos. E que nós o façamos com prontidão, não com negligência, mas diligentemente. Ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Nós devemos fazer de forma diligente, entendendo, tomando cuidado. Não com um zelo sem conhecimento, como o apóstolo Paulo, antes Saulo, fazia. Quando era Saulo, fazia, vamos dizer assim. Mas um zelo com entendimento, entendendo a piedade, praticando a piedade, o respeito às coisas de Deus. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Essa é a que nós estamos vivendo. E essa glória permanece. Nós exalamos a fragrância de Cristo. Se nós de fato colocamos em prática o seu caráter. Se nós de fato colocamos em prática esta palavra em nossas vidas. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, louvado seja Deus. Esse ministério, essa nova aliança permanece para sempre. Que nós estejamos dispostos a nos manter na posição, nessa posição que Deus nos colocou. Co-participantes com Cristo, co-herdeiros com Cristo, da glória de Deus. Da glória de Deus.
Portanto, visto que temos tal esperança, nós não vemos, mas nós cremos. Felizes são aqueles que não viram e creram. Porque mostram que a inspiração não vem da carne, não vem da influência que possa ter tido sobre a pessoa, sobre nós, as maravilhas, os sinais, os prodígios. Não porque nós ouvimos falar, não porque nós ouvimos falar da boca de qualquer um, mas ouvimos da própria boca do Senhor, dos próprios lábios do Senhor. Isso é permanente, isso fica para sempre. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Passou, chegou um dia que Moisés tirou o véu. Mas até hoje, aqueles que não creram no Senhor Jesus como Messias do seu povo, do povo judeu, quando leem a lei, ainda mantém sobre o seu rosto o véu. Esse véu só pode ser retirado pelo Senhor. Mas para isso, temos que aplacar a incredulidade. Temos que crer. Temos que ter a certeza de que o Senhor agiu ao nosso favor. Que a justiça de Deus foi praticada na cruz do Calvário, louvado seja Deus por isso. Que nós não devemos mais nada, que nós estamos salvos da ira de Deus que virá, que nós temos direito à vida eterna, novamente repito, não pelos nossos próprios méritos, mas porque nós cremos na obra e na pessoa do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, glória e louvor, somente a Ele. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. A antiga aliança é baseada na condenação. Ora, se você não fizer isso, você vai sofrer aquilo. Não é? Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Só o Senhor pode removê-lo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Estamos nós aqui, resplandecendo a glória de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, demonstrando que nós somos pessoas de Cristo, que nós somos cristãos, verdadeiros cristãos, que não se baseiam na tradição de homens, que só tem um intermediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, o homem Jesus. É no nome dele que nós temos acesso a Deus, acesso a essa graça, é no nome dele. Nós confiamos nele. O verdadeiro evangelho se baseia na palavra de Deus, tendo Jesus Cristo como mediador, tendo o nome de Jesus como o único nome capaz de alcançar os benefícios de Deus. Verdadeiramente os benefícios de Deus. Não engano, não hipocrisia, verdadeiramente os benefícios de Deus. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade, temos acesso a Deus. Essa palavra está sendo escrita nas tábuas do nosso coração. Nós entendemos que o mandamento do Senhor nos traz felicidade. Não temos mais sobre as nossas vidas condenação. Temos responsabilidades também. Né? Não vamos esquecer, temos direitos, sim, mas também temos deveres. Porque nosso padrão de conduta é a santidade de Deus hoje. É a santidade de Deus. Nós ainda não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. Um dia iremos alcançar a estatura de varão perfeito, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança.
E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, segundo a sua imagem, segundo o seu caráter, perseverando em manter-se fiel, que nada nos desvie, que nada nos distraia, para que nós saiamos da palavra de Deus, para que nós façamos o que nos convém, o que convém à nossa carne, não ao Espírito. Devemos andar concentrados, para que o Espírito nos governe, nos domine, nos dirija, nos controle. De tal maneira que nós somos um com Ele. De tal maneira que nós não consigamos distinguir aonde Ele começa, aonde Ele termina, mas nossas vidas se misturam. Nós somos um, porque nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não sujeito mais à carne. Jesus rasgou a carne, libertou-se da carne. Ele é um novo homem, uma nova humanidade. Ele revelou para nós, através da sua ressurreição. O mesmo Jesus que morreu ascendeu ao céu, sim, o mesmo. Mas com um novo corpo, uma nova carne, vamos dizer assim. Não é? O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, quando ele fala da nossa habitação celestial. Nós temos guardado um corpo incorruptível. Nós o desejamos, nós devemos desejá-lo desde já. Sim, devemos desejar. Não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Está na parte B do versículo 4, capítulo 5, da segunda carta aos Coríntios. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O selo de garantia de que nós temos direito à vida eterna, à salvação, está em nós, está em nossos corações e nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos esse tesouro em nós, vasos de barro. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele menciona isso. Portanto, visto que temos este ministério, o ministério debaixo da graça, dessa glória que não perece, mas permanece para sempre, dirigidos pelo Espírito, não pela lei, não pela letra. As palavras estão sendo escritas em nossos corações. Nós passamos a viver a palavra. Antes ela causou um amargor, agora não. Agora não. Por quê? Porque nós passamos a obedecer de forma voluntária, espontânea. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Mesmo que estejamos vendo coisas terríveis dentro da casa do Senhor, no seio da igreja do nosso Deus, homens amantes de si mesmos, homens que estão negociando a palavra de Deus, que não se preocupam mais com o reino, e sim com sua própria vida. Com sua própria vida. Juntando riquezas. Se deleitando e esquecendo das suas responsabilidades. Antes não tivessem. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Confissão de um homem que o Espírito Santo testifica quando lemos o que escreveu.
Um homem que era fiel, dispenseiro da graça de Deus, um homem que fez a vontade do Senhor. Um homem que, em nenhum momento, claro, era surpreendido, era decepcionado, mas não parava, não desanimava, perseverava. Sabe por quê? Porque ele via o invisível, ele via a gloriosa, o que lhe esperava, ele via a coroa. Ele via a coroa. Ele até escreve aqui no capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves. Ele explica. Vamos ler 16, que ele explica por que ele não desanimava. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados. Dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Vislumbrava a eternidade. Sabia que eram poucos os seus dias na terra. Nós, por mais que o homem viva, o que se conta verdadeiramente na sua vida é quando ele se depara com a eternidade. Se depara com a eternidade. Alguns morrem mais jovens, outros mais velhos. Mas o importante é como o homem se depara com a eternidade. Porque a parte material do homem é eterna, é imortal. E aí? Existem dois lugares, somente dois lugares, que essa parte material pode ir. Um é o que a Bíblia chama de inferno. Aqueles que rejeitaram a inspiração do Espírito, rejeitaram a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E aqueles que aceitaram irão para o lugar que a Bíblia chama de céu, paraíso, a nossa habitação celestial. Então, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. A clara exposição da verdade. Sem blasfêmia, sem heresia, sem invencionice. Mas o Espírito Santo nos faz entender o que está escrito. Não importa a língua, eu estou lendo em português, mas eu poderia tão bem estar lendo em inglês, em francês, em espanhol, em hebraico. Poderia muito bem. Em grego, né? Não importa. Porque eu sei que meu Deus é capaz, o nosso Deus, o Deus de Abraão, não seguindo a linha do seu outro filho, filho da escrava, de Agar, mas seguindo a linha de Isaac, não de Ismael, mas de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não pela linha, não pela herança de Esaú, mas de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que passou-se a chamar Israel. Dele descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, que nos inspira, que nos revela o seu querer, a sua vontade. Não importa, Ele tem poder para isso. Não importa em que língua estamos lendo, Ele tem o controle total sobre tudo e todos. Ai daqueles que acrescentam ou tiram alguma coisa da palavra de Deus. Sobre eles virão todas as pragas que estão escritas, todas as maldições que estão escritas neste livro. Ai daquele que tirou qualquer porção ou acrescentou qualquer porção. Eu tenho a convicção que meu Deus é capaz de manter a sua palavra pura. Independentemente de quem escreveu.
Independentemente da intenção de quem escreveu. Mediante a clara exposição da verdade. Simples, simples, simples. Sem invencionices. Sem maquiagem. Assim como o Senhor Jesus ensinava, nós estamos ensinando, expondo a verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para o que estão perecendo, é que está encoberto. Então, para aqueles que estão perecendo, que não aceitaram, rejeitam de prontidão a obra e a pessoa do Senhor Jesus, para estes, o evangelho está encoberto. Oh, só a misericórdia de Deus. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa presença, Deus Santo. Continua a nos inspirar, abrir o nosso entendimento para que nós entendamos a tua palavra, não através da nossa capacidade humana, mas através da revelação do teu santo e doce Espírito. Porque este é que sonda as profundezas do seu ser, do teu ser, Pai. E é esse que nos demonstra o quanto o Senhor é bom, o quanto tu nos amas, a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Tu nos tiraste, nos arrancaste das trevas, do domínio da carne, de Satanás, do domínio do pecado, e nos trouxestes para o teu reino de luz, para o teu reino de glória, segundo essa nova aliança, não na carne, não na letra, mas no Espírito. E nos dá a convicção, a esperança daquilo que nos aguarda. Coisas melhores virão, infinitamente, ilimitadamente melhores. Nós te agradecemos por isso, Pai. Continua a nos dar saúde física, mental e espiritual. Perdoa os pecados que temos cometido contra ti, palavras, pensamentos, ações e omissões. Conduza-nos, Deus, triunfantemente diante da tua presença, porque tu és bom. Nós te agradecemos, oh Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão padecendo por problemas físicos, mentais, espirituais, nós agora amarramos todas essas castas de demônios. E existe um lugar para onde nós vamos bani-los. É o abismo. Em nome de Jesus, vamos para o abismo agora. Sai, em nome de Jesus. Seja liberto, meu irmão. Seja liberta, minha irmã. Creia em Deus. Creia também na sua palavra. Porque o próprio Deus é a sua palavra. Oh, Pai, muito obrigado por esse poder, por essa autoridade. Continua a nos revestir, vai desfazendo todos os laços do inimigo, toda cilada, toda armadilha, toda retaliação, em nome de Jesus, contra nós ou qualquer dos nossos, espalhados por esse mundo afora, Pai. Nós te agradecemos e nos apropriamos da responsabilidade que temos de sermos dispenseiros da graça. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz, até a próxima terça-feira, a partir das 21h30. Nós também temos alguns programas que podem acessar agora o link, mas no próximo encontro eu também menciono. São os programas que nós realizamos aqui no Web TV, que estão disponíveis também em um outro nicho, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas semana que vem eu trago o endereço correto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até o próximo domingo, até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz, em nome de Jesus.